Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos conversar um pouco sobre leitura estratégica quando a gente está pensando em conduzir uma revisão. É sempre muito difícil, às vezes, a gente pensar o que eu posso melhorar para conseguir fazer isso de maneira mais eficiente, ler os artigos que eu preciso de forma mais prática, de forma mais objetiva, pensando nessa aplicabilidade no dia a dia. Bem, algumas pessoas me conhecem, outras talvez não, mas, obviamente, eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo as pessoas a destravarem o seu processo de redação científica. Então, todas as vezes que eu fico pensando sobre uma revisão, sobre o que eu quero aplicar na revisão, eu não posso esquecer do tema leitura estratégica. Eu diria que boa parte do atraso do processo de construir uma revisão e publicar está na fase da leitura de títulos e resumos, que é a fase de seleção dos trabalhos. Então, se eu faço uma seleção que não é muito boa, se eu faço uma seleção que ela não é suficientemente clara dentro daquilo que eu preciso, eu acabo me perdendo. E isso vai tratar aí de um processo mais lento da construção científica. Leitura estratégica é o quê? É você ler de maneira mais objetiva e focada na sua necessidade. Então, todas as vezes que eu penso, que eu aplico, que eu paro para ler um artigo, eu começo a olhar alguns elementos. E também a gente não pode ignorar que existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar no dia a dia para conseguir fazer isso de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais objetiva. Então, vamos lá. Por exemplo, pensando de forma muito prática nessa leitura estratégica, a gente começa entendendo o que? Na hora que eu estou lendo o meu artigo, o primeiro passo é o objetivo. Se eu estou conduzindo uma revisão sistemática, eu vou lembrar de quê? Eu vou lembrar que aquela revisão sistemática tem um objetivo, que aquela revisão da literatura que eu vou fazer, aquilo que eu estou procurando, ele tem um objetivo. Se ele tem um objetivo, eu preciso achar artigos com objetivos parecidos com aquele que eu estou trabalhando na minha revisão. Então, o que acontece, gente? Muitas vezes eu tô lá conduzindo uma revisão, fazendo uma revisão e eu me disperso completamente na hora de estruturar essa parte da leitura. Por quê? Eu imagino que esse artigo aqui pode ser legal. Eu vou lá e coloco. Sabe aquela história de que você chega em uma loja, de repente, de roupa e acha as coisas na promoção e aí você quer aproveitar a oportunidade de pegar tudo que tem e às vezes você nem precisa daquilo? É isso que acontece, esse mesmo efeito que acontece na hora da leitura de títulos e resumos. Você olha para o resumo e você fica na dúvida. E se eu não colocar? E se eu não levar a roupa? Será que eu não vou perder a oportunidade? Se eu não colocar esse título aqui, esse resumo, esse artigo na minha revisão, será que eu não vou perder a oportunidade? E aí o que vai acontecer com isso? Você vai ficar lendo o que você não precisa. E aí, quando você vai ler o que você não precisa, você tem um outro problema, um segundo problema, que é o tempo. Uma revisão sistemática, uma revisão integrativa, uma revisão de escopo, ela tem um tempo para ser executada, não pode durar anos e anos e anos. O ideal é que você faça todo o processo em no máximo 6 meses. Por quê? Se você faz isso em no máximo 6 meses, você tem uma literatura recente ali. Passou de 6 meses, você já pode ter aí um viés, uma distorção daquela informação. Então, todas as vezes que eu penso de maneira prática e objetiva na leitura de títulos e resumos, eu tenho que lembrar que eu preciso focar no meu objetivo. Então, se eu foco no meu objetivo, eu consigo recuperar aquilo que é necessário. Então, todas as vezes eu penso, o que eu vou fazer na hora dessa leitura? Ver o objetivo. O segundo ponto que eu preciso fazer é verificar se existe uma conexão
entre o meu objetivo e o método. Se não existir essa conexão entre o objetivo e o método, eu já sei que aquele resultado ali potencialmente tem algum problema. E às vezes no meu critério de elegibilidade pode ser um problema assim ali, aquela restrição em relação ao tipo de estudo, eu preciso ver isso. O operador booleano OR só deve ser utilizado se quisermos cruzar descritores com palavras-chave? Não. Ele deve ser utilizado quando você quer fazer uma junção de descritores ou palavras-chave similares. O que eu quero te dizer com isso? Se você tem as palavras-chave que ela é similar do termo indexado, você vai usar o OR. Mas você pode ter outro termo indexado que tenha afinidade de tema e você precisa usar o OR. Então, essa construção precisa estar clara na hora que você está montando a estratégia de busca. O OR é para juntar aquilo que lhe interessa dentro da mesma linha de busca. Então, se você tem uma linha de busca, você vai usar o OR com essa finalidade. O AND é para você conectar as informações que são diferentes, as informações que não compreendem o mesmo universo. Então, aí você vai usar o operador booleano AND. Então, tudo isso você vai refinar na hora da construção da sua estratégia de busca. Por isso que é muito importante a gente utilizar o PVO, o PICO, o PECO, o PIRO, enfim, conforme o tipo de estudo que você tenha, porque a partir disso você vai conseguir ter essa estrutura mais clara e focada no desenvolvimento da sua revisão sistemática, ou integrativa, ou revisão de escopo, enfim, o que você tiver interesse em fazer, tá? Bem, então, em relação à leitura estratégica, você pensou o objetivo, você viu se ali o tipo de estudo tem conexão com aquilo que você precisa, e além disso, você precisa, de fato, verificar se nos resultados existem ali sinais de que você vai conseguir ter ali a expressão da informação que é necessária. Por quê? Vamos imaginar assim, eu estou conduzindo aqui uma revisão sistemática, e aí eu leio o resumo e não há nenhum indício ou sinal de que pode existir algo relacionado com aquele tema. E aí, se não há isso, você vai perder tempo em abrir o artigo, olhar para tentar recuperar uma informação que você imagina existir sobre aquilo. O autor, quando ele trabalha valorizando o que ele quer, ele vai focar nesse ponto. Ele vai focar em quê? Em deixar isso claro no resumo. Tudo bem, às vezes a gente tem ótimos resumos e péssimos artigos, mas o resumo é o ponto de partida. Então, toda vez que você pense em uma revisão, você tem que pensar assim, poxa, eu preciso ter uma boa estrutura aqui do meu resumo, eu preciso ter uma boa estrutura aqui do que eu estou produzindo, do meu título, para facilitar para o leitor, para quem vê aquilo, para quem constrói a informação de forma sintética. Então, se você pensa assim, de forma aplicada nesse seu conhecimento, não esqueça de usar esse recurso. Existe algo que a gente chama de hipótese. O que é a hipótese? É a expressão do objetivo. Então, toda hipótese, ela tem um cálculo do tamanho mínimo de amostra, que é feito dentro do estudo, para conseguir responder adequadamente aquela hipótese. E por que eu estou falando disso, da hipótese? Que é esse ponto, esse elo que conecta a gente com o objetivo. Porque se você não tem uma hipótese clara no seu estudo e você busca por uma hipótese também que não é clara nos outros estudos, o que vai acontecer? Quando a informação científica ela chegar para você, pode ser que seja informação completamente distorcida. Então, eu tenho que incluir na minha revisão artigos que tenham objetivos / hipóteses parecidas com a minha. Gente, isso é muito importante, porque qual é o papel da revisão sistemática? É fazer uma síntese de pesquisas originais, por exemplo. E para essa síntese pode ter uma evolução para algo que a gente chama de meta-análise.
E aí, dentro da meta-análise, se eu não tenho essas características bem definidas, ali dentro do meu processo, vai impactar de algum modo em um elemento que a gente chama de heterogeneidade estatística. Ou seja, os resultados são bastante heterogêneos quando eu não tenho um estudo muito bem estruturado. Então, vai aparecer aí diversos resultados de fato que não convergem e que existe uma série de justificativas para isso. Então, na hora que eu estou selecionando o meu trabalho científico ali, que vai ser introduzido na minha revisão de escopo, na integrativa, na revisão sistemática, eu preciso ter isso claro, foco. Olha, se o objetivo não conecta com o objetivo da minha revisão, isso pode gerar como efeito colateral uma distorção lá na meta-análise se você for fazer isso. Então, todas as vezes que a gente pensa de forma aplicada, a gente lembra desse detalhe, tá? Um segundo ponto muito importante que a gente não pode esquecer dessa nossa construção científica é o seguinte. Eu preciso, de algum modo, construir a minha informação científica. Isso aí é fato, né? Então, se eu preciso construir, eu preciso otimizar o meu processo de leitura. Eu não posso simplesmente aqui decidir conduzir uma revisão sistemática sem ter esse processo de leitura sistematizado. Há muito tempo atrás, deixa eu ver, acho que em 2013, 2014, ainda não existiam esses processos automatizados. O que é isso? São processos que ajudam a gente nessa construção, ajuda a gente nessa leitura de forma mais rápida e otimizada. Então, eu me lembro que eu baixava das plataformas em TXT aqueles títulos e resumos, colocava no Excel, verificava duplicata um a um de forma manual, visual, então a probabilidade de erro era maior. E aí depois disso eu fazia a leitura de título e resumo, aí eu tinha que fazer uma avaliação com o meu par. Era algo muito complexo e demorado, porque imagine você depois bater todos esses artigos um a um para avaliar. Hoje existem ferramentas que te ajudam com isso de uma forma assim, rápida. Por exemplo, o Ryan, eu falo muito aqui. Por que eu falo desse sistema web? Porque eu acho que ele é o mais fácil de você mexer, o mais fácil de lidar, já testei outros, mas esse é o que traz o melhor resultado em relação ao custo e benefício. Por ser um site gratuito que você pode utilizar, além de ser esse site gratuito, você também pode fazer essa busca e utilizar para outras finalidades. Ele detecta as duplicadas. O que são as duplicadas? São os artigos repetidos, os estudos repetidos. Então, todos os estudos repetidos, ali ele faz a detecção automática para você validar. Então, sai lá daquele campo manual em que eu lia um a um para identificar e eu venho para um campo mais automatizado que ele faz a similaridade ali de títulos pelas palavras e aí você vai deferir ou não se é de fato similar. E, além disso, a leitura pode ser mais estratégica porque existem marcadores que você pode colocar dentro do Ryan e esses marcadores vai sinalizar para você se aqueles resumos, na medida que você for lendo, eles se enquadram ou não nos seus critérios de elegibilidade. Então, isso acelera, porque, vamos supor, eu estou fazendo uma seleção aqui de um estudo de um tema em que eu não quero estudo do tipo transversal. Então, se eu colocar lá as palavras relacionadas com o estudo transversal, ele já vai marcar para mim o que é potencialmente excluído. Então, eu vou fazer o quê? Uma leitura mais objetiva. Eu abro ali o meu resumo, identifico esses itens e verifico. Já é um estudo do tipo transversal? É uma coisa que não me interessa, que eu não quero? Passa para frente.
segue o fluxo, eu não vou ficar parada aqui não, lendo isso aqui. Então, por meio dessa automatização, a seleção fica muito mais rápida e bem direta. Então, é importante que a gente tenha isso claro. Se a gente não usa essas ferramentas, a gente acaba atrasando a nossa jornada, atrasando o nosso processo e atrasando a nossa publicação. Outra coisa que a gente tem que considerar é que nem sempre a gente precisa fazer a leitura de todos os títulos e resumos. E eu vou explicar para vocês isso de uma forma mais objetiva. Por exemplo, por que eu falo que nem sempre a gente precisa? Vamos imaginar assim, que você está aí fazendo a sua leitura de títulos e resumos, tá? E além disso, você vai ter o seu colega que também vai estar ali com você. Tem que ter uma segunda pessoa. Você pode iniciar essa leitura de títulos e resumos com o seu colega e ler aí aproximadamente 50 títulos. A partir disso, dessa leitura dos 50 títulos, você vai fazer um teste para avaliar a concordância dos examinadores. O que é essa concordância dos examinadores? Você é o examinador A, a pessoa que está lendo os títulos e resumos. E o seu colega examinador B, o que está lendo também os títulos e resumos. Vocês vão verificar se vocês têm um nível de concordância maior ali que 80%, ou um índice kappa, que a gente chama de 0,8. O que significa? Que a gente quer saber se as respostas dessa amostra que você fez ali dos 50 primeiros artigos, elas são compatíveis. Se as respostas são compatíveis, significa que você e o seu colega estão bem alinhados em relação à leitura, ou seja, vocês têm clareza de fato do que vocês precisam. Então, se a gente tem esse índice acima de 0,80, apenas uma pessoa vai ter que fazer a leitura completa do título e resumo. Bem, é claro, né, gente, que isso favorece o erro humano, mas é uma possibilidade que é aceitável hoje que você faça. Se você me perguntar qual é a minha recomendação, é que os dois leiam todos, tanto o primeiro revisor quanto o segundo revisor. Mas se você não tem tanto tempo assim e você precisa acelerar esse processo e está dependendo de uma outra pessoa e precisa resolver, eu recomendo que você faça esse kappa para avaliar essa concordância e a partir disso, entre os examinadores, e a partir disso você continue a leitura e libere o seu colega dessa atividade. E aí você precisa descrever isso no método da sua revisão, tá? Isso vale tanto para revisão de escopo quanto para revisão sistemática. Você pode aplicar esses testes e conseguir fazer isso de uma maneira mais objetiva. Isso ajuda a gente demais a acelerar a construção de revisão sistemática. Ana, nunca fiz isso, tá? Por quê? Porque eu acho que é importante de todo mundo ler tudo. Mas não há problema nenhum se você resolver fazer dessa forma. Mas precisa ter essa dupla, né? Precisa ter, no mínimo, 2 pessoas para você conseguir fazer isso de uma forma mais objetiva. Bem, então você tá aí usando o Ryan, fazendo a leitura dos títulos, a leitura dos resumos, focando no objetivo, focando nos resultados. Tem um outro elemento que você não pode esquecer aí, que é organizar os PDFs. Como você vai trabalhar a leitura do PDF. Por quê? Depois da fase de seleção de títulos e resumos, de forma estratégica para você acelerar a publicação da sua revisão, você vai fazer o que de fato? Você vai ter que fazer a leitura completa. Ana, mas a leitura completa significa que eu preciso ler também o artigo todo? Não. Esse é um gargalo muito grande aí no processo de construção, porque as pessoas acham que precisa ler tudo o tempo todo, e não é isso. Você precisa ler a informação que é considerada essencial para uma revisão sistemática. O que a revisão sistemática precisa? Ela precisa de uma pessoa que vai
tomar uma decisão. Então, eu construo uma revisão sistemática para tomadores de decisão. São os profissionais da clínica, que atuam na clínica, na assistência, são os gestores, são os usuários dos serviços, qualquer pessoa que precise daquela informação para tomar algum tipo de decisão. Então, se eu estou pensando aqui de forma bem objetiva e prática, dentro desse universo que eu preciso disso, o que é essencial nessa tomada de decisão? Se chama seção de resultados. Eu quero saber se aquilo que eu estou avaliando de fato funciona ou não funciona, se tem algum tipo de influência ou não, se é ou não um fator de risco. Então, como eu quero saber isso, eu quero avaliar aquela característica específica, eu vou focar o que na leitura do texto completo? Eu vou focar no método, por quê? Eu preciso saber se o estudo é de boa qualidade metodológica, porque se o estudo for ruim, eu tenho que reportar isso na minha revisão. Então, é um ponto importante. O segundo ponto, eu preciso ver os resultados, que é a partir do resultado que eu tomo uma decisão. Então, quando você foca a sua leitura nessas duas partes, você vai fazer a extração de dados de uma maneira mais rápida. Na extração de dados, você pode também fazer esse índice capa, ou seja, fazer uma extração, os dois independentes fazem a extração e depois vocês verificam. No entanto, para a avaliação da qualidade metodológica, não é recomendado. Se for fazer a avaliação da qualidade metodológica de forma independente, que seja feita pelos dois, tá? Porque a qualidade metodológica tem elementos mais subjetivos e a gente usa algumas ferramentas para poder ajudar a gente nessa avaliação, que é subjetiva, porque alguns detalhes podem passar aí despercebidos quando você não domina especialmente a parte de análise de dados. Por exemplo, a gente pode pensar assim: foi feito um cálculo de tamanho amostral no estudo para poder testar aquela hipótese, testar aquele objetivo, a gente obter uma resposta real? Sim, foi feito um cálculo, vamos imaginar. Mas foi feito um cálculo com uma amostra pequenininha, de 50 pessoas, 100 pessoas. E aí, o que acontece com isso? Quando eu tenho uma amostra pequenininha, mesmo que exista um cálculo amostral, há uma grande probabilidade daquele resultado estar distorcido. Por quê? Eu não vi a repetição de eventos naquela população, naquela amostra ali, com uma grande distribuição. Então, eu preciso ter cuidado com isso, porque, embora o estudo tenha feito o cálculo de tamanho de amostra, a resposta, o resultado pode ser distorcido. O resultado pode não representar verdadeiramente a população, porque precisa ter mais refinamento desse olhar. E aí eu começo a ver outros elementos. Eu começo a ver como foi estimada a medida de associação, como foi avaliado o intervalo de confiança, como foi feito ali os testes estatísticos, se apresentou as medidas de frequência, porque, pasmem, eu ontem estava fazendo uma revisão final de alguns artigos para uma revisão sistemática que a gente está finalizando, e eu precisava da incidência do desfecho no grupo de expostos e não expostos. Isso é medida descritiva. Não tinha no artigo. Então, toda vez que eu vejo um artigo que não tem uma estrutura epidemiológica dessa, fica mais complexo. Que não tem essa avaliação prática do universo, ali que eu estou avaliando, observando, fica mais complexo. Então, esse estudo, por exemplo, por causa dessa falta de informação, não vai ser inserido na meta-análise.
A gente escreveu para o autor, estamos esperando a resposta do autor. Mas isso é um detalhe que passaria na avaliação da qualidade metodológica, por exemplo, das ferramentas, mas que você só vai ter essa sensibilidade quando você conhece mais de epidemiologia. Não tem jeito. A gente precisa entender mais sobre dados, ciência de dados, sobre estatística e sobre epidemiologia. Porque quando a gente consegue entender um pouco mais sobre esse universo, a gente vai entender a estrutura metodológica quantitativa. Então, numa leitura eficiente, eu vou fazer o quê? Eu vou bater o olho nessas falhas. Porque eu sei que essas falhas precisarão ser discutidas no meu artigo de revisão. Então, não basta somente eu ler o que está ali e dizer tem uma boa qualidade metodológica ou não tem uma boa qualidade metodológica. Mas eu preciso costurar os elementos de forma crítica para saber se aquilo de fato é importante. Então, por isso que eu vejo o método e, além do método, eu também vejo junto com isso os resultados. E aí, gente, para quem está começando, uma dica massa assim que ajuda é, na discussão, será que ele assumiu as limitações estatísticas do estudo? E o que é isso? Será que ele falou de validade externa, validade interna? Será que ele falou de tamanho de amostra? Será que ele falou de qualidade do modelo de análise? Ou seja, uma série de elementos que dá mais segurança para a gente em relação àqueles resultados. Então, todas as vezes que eu vou para a fase de extração e de leitura, eu preciso desenvolver essa avaliação crítica. O que eu tenho visto de forma recorrente é o uso inadequado das ferramentas ou balizar a informação a partir da ferramenta sem trazer esse elemento crítico. Então, por exemplo, dentro dessa revisão que a gente está finalizando, o que a gente já percebeu? A gente fez a meta-análise, deu alta heterogeneidade entre os estudos e a gente percebeu um ponto muito importante, que o diagnóstico da doença periodontal, que o tema é doença periodontal, ou seja, o diagnóstico da periodontite não era padronizado. E essa falta de padronização, um autor usou o critério de fulano de tal, o outro autor usou o critério de cicrano, e etc. Essa disparidade de definição de critérios reflete na estatística. Porque dentro de um critério, quem é doente pode não ser doente dentro de outro critério. E essa falta de harmonização gera como consequência um resultado ruim na minha meta-análise. Então, quando eu penso na leitura, eu estou pensando nessas avaliações. É tanto que o meu quadro síntese, quando eu estou aí dentro dessa minha meta-análise, dentro dessa minha revisão sistemática, revisão de scope, enfim, eu estou pensando em quê? Estou pensando nesse recorte em que eu vou colocar aqueles elementos distribuídos de uma maneira mais prática para que eu consiga acessar isso que é essencial. Então, todas as vezes eu preciso lembrar disso. Eu preciso ter atenção com isso. Eu preciso cuidar desse ponto. Então, assim, tá conduzindo uma revisão, tá fazendo uma revisão, tenha atenção na fase da leitura, porque aí você já vai otimizar o seu tempo. Aí você já vai trazer uma carga dos estudos de forma mais crítica, até para você construir a sua discussão. E isso, gente, acelera demais a nossa publicação. Por que acelera? Porque eu faço isso em um tempo mais curto.